Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós adoramos. Adorar significa prestar um culto maior, devotar todo ser diante de um ser majestoso, esplêndido, inalcançável, um ser transcendente. Portanto, adoração tão somente a Deus. E esta busca por Deus, decorrência do vazio que ficara a partir da original perda do estado de plenitude que nos foi assaltado no episódio de Adão e Eva, assolou a humanidade. O homem sempre buscando a Deus. E em razão disso, marcos, passos, trajetórias fizeram com que esta busca pudesse encontrar o conceito de religião, de busca pelo religare, religare com o infinito, religare com a divindade não definida, transcendente, a qual o homem não se cansava de buscar. Pois é, irmãos e irmãs, essa busca adorante por parte do homem suscita no amor e na misericórdia, que nós vamos chamar de história da salvação, a manifestação divina, a resposta do alto, a disposição do transcendente, do céu. Deus agora percorre um caminho diferenciado, não mais aquele da espera do homem por si, mas agora é ele que vai em busca do homem. Portanto, inaugura-se um novo caminho, um novo significado de religião. Religare. Não mais partindo do homem para Deus, mas agora na iniciativa misericordiosa e amorosa de Deus para os homens. Isto ocorre no mistério da encarnação, quando Jesus, trilhando nas estradas do mundo, de forma clara, como ele mesmo falava, mencionando-se diante do que fazia, do que pregava, perante o conselho dos sumos sacerdotes do seu tempo. Pregava às claras, trazia consigo a responsabilidade e o comprometimento de uma missão dada pelo Pai. E que este traduzia naquilo que fazia. Chame-vos a atenção, pois como marca
de um homem que buscava a Deus, Deus era chamado de Javé das alturas, de Senhor dos exércitos. Do Senhor indizível, impronunciável, inalcançável. Agora Jesus Cristo desvenda esse mistério e ensina a humanidade a chamar Deus de Abá, a chamar Deus de Pai, aproximando a divindade do humano e elevando a humanidade à grandeza da bênção do divino, porque o Pai é aquele que abençoa. Meus irmãos e minhas irmãs, por trazer a verdade de uma identidade religiosa diferente dos sistemas do seu tempo, que associavam o poder político histórico à religião. Jesus, por certo, por ser descendente da tribo sacerdotal de Levi, por isso conhecedor das Escrituras, e por certo percebia qual era o fim daqueles que se opunham àquela estrutura político-religiosa. Jesus se investia do caráter do martírio com uma coragem incontestável, com um amor sem medidas, não porque quisesse morrer, mas porque queria salvar. Daí, diante do Getsemane, pronunciar ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, o sofrimento, a dor, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a vossa, porque a vontade do Pai era salvar a todos. E assim, num gesto singelo, diante daqueles que chegavam para aprisioná-lo, ele pede que não fosse tocado nenhum daqueles que estavam com ele, porque a missão era absolutamente sua. A redenção só caberia a ele, e o único sangue capaz de redimir haveria de ser o seu. E assim, posto diante dos sacerdotes, traduzindo a religião, e depois de Pilatos, que representavam o Império Romano, que trazia consigo sob o seu jugo a nação judaica. Naquele momento, Jesus mostrou-se superior a todos eles como um verdadeiro arauto da verdade. Quem pensa que verdade é aquela que cada um traz consigo e grita mais alto, quem acha e se ilude que a verdade se faz pela força, quem reduz a objetividade da verdade, destrói-se em si mesmo, porque verdade, em sua essência, é aquilo que é, não aquilo que dizem, não aquilo que gritam, não aquilo que tentam muitas vezes até sabotar a sua essência. A verdade é aquilo que é. Por isso, diante de Pilatos, Jesus, com seu silêncio e depois da firmeza de suas palavras, afirmou ser a verdade, ser aquele que é. Ego sum qui sum, eu sou aquele que sou. Meus amados irmãos e irmãs, era a hora derradeira, sem julgamento, mas com sentença, invertendo-se os papéis. O rei, o justo, é sentenciado de morte e vai experimentar a mais vergonhosa das condenações, a mais dolorosa, a condenação da cruz. A cruz era construída naturalmente com a madeira e com 3 pontas. No caso de Jesus, puseram um pedaço a mais para colocar uma placa com o objetivo de desmoralizá-lo ainda mais.
e discutiam: é o rei dos judeus ou eu sou o rei dos judeus? Duas grandes verdades. Pois Jesus não era nem rei dos judeus, não se dizia rei dos judeus. Jesus é o rei do universo. Aquela cruz seria o trono do seu reinado. O reinado firmado pelo amor e pela misericórdia. O seu centro seria a misericórdia. E teremos a certeza de que, acima de tudo, Jesus não só carrega, mas ele abraça com muito amor aquela cruz, porque nela estavam os nossos pecados de todos os tempos. E todas as vezes em que nós pecamos, nos acovardamos, nos acomodamos, ou nos satisfazemos com a miséria e a mediocridade, nós estamos pondo peso e justificando aquela crucificação. Mas lá ele estava, com os braços abertos, traçando entre o céu e a terra uma ponte do infinito amor de Deus, que não poupou o seu Filho para que todos nós nos sentíssemos filhos de Deus, com realidade de graça, por isso gratuita, de um amor incontestável e sem medida. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus é posto na cruz, mediante tamanha dor e grande humilhação. Aquele pano que está sobre a sua cintura foi posto na Idade Média por uma questão de vivência puritânica, porque, afinal de contas, ele já estava reconhecido como o grande Senhor do universo, como Deus dos cristãos. Mas ele estava completamente despido. Inclusive, conta-se que os cravos não puderam ficar nas palmas de suas mãos, mas no pulso, para comportar o peso de seu corpo. Alguns teólogos até chegam a comentar que Jesus já não sentia mais dor da cruz, porque o seu coeficiente linear, o seu nível de sensibilidade já havia extrapolado. São tantas afirmações que nós não podemos negar, porque tudo isto traduz a grandeza de um Deus que quis ser homem entre os homens. Experimentou a fome, na cruz chegava a clamar por sede. Experimentou os elogios, mas experimentou também as críticas. Falou ao coração de tantos, falou aos ouvidos de outros que não deixaram chegar ao coração. E agora, nesse momento, ele desce à mansão dos mortos. E por isso silenciamos. Ele desce à mansão dos mortos. E a quem questione se o sofrimento de Jesus foi real sim, foi pleno. Ou mais ainda, como alguns até filósofos chegam a dizer, Deus morreu? Sim, Deus morre. Quando Deus quer ser humano, ele abraça a mortalidade dos homens. Jesus desceu à mansão dos mortos. Ele se fez morto em solidariedade com todos os mortos. Não foi o lado nem a dimensão humana de Jesus que morreu, foi a sua pessoa. Não existe essa dicotomia. Jesus possuía em seu ser duas naturezas, a humana e a divina, a humana hipostática. Ele era tão Deus e tão homem. Vivo estava em Deus homem, e morto estava em Deus homem. Ele vai à mansão dos mortos. E assim sendo, com essa morte, paga o alto preço dos pecados da humanidade em todos os tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, mas ele ressuscita. E na ressurreição, ele manifesta a grandeza de ser Deus. E por isso, não posso aqui dizer, se olhar
para aquela cruz e seu lado aberto, brotando sangue e água. Sangue e água. Água lembrando o batismo de tantos cristãos. E sangue lembrando o martírio dele e daqueles que o seguiram. Vejamos, é desta realidade de perseguição que a igreja nasce, que a igreja enfrenta os seus primeiros desafios em dar continuidade à obra redentora de Jesus. E não obstante a isto, lá estava junto ao trono aquela que ele nos ofereceu como consolo, como aconchego. Amém. Que nós aqui, se o temos como rei entronizado pela cruz, não podemos deixar de olhar para ela, a mãe rainha, que estava ao seu lado até o fim. E o discípulo João, a testemunha ocular, João lá estava representando a todos nós que somos a igreja. E por isso, se Maria tivesse outros filhos, não estaria ali, estaria com os outros filhos. E, no entanto, ela é oferecida para ser mãe de João, como se estivesse a dizer: seja a mãe da igreja, seja a mãe de todos nós. E Maria, por isso, nos é dada no Calvário, porque no momento do Calvário ela vai estar conosco, mas também no momento das vitórias e da ressurreição, ela será uma presença indiscutível, razão de ser de nossa esperança, razão de nossa alegria. Quero, pois, então, amados irmãos, concluir esta homilia com algo que eu já vos mencionei no último domingo. A cruz tem uma dimensão vertical e horizontal. A dimensão vertical traduz o nosso compromisso de amor para com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Mas isso implica também numa dimensão horizontal. A cruz nos provoca a olharmos para o lado e a nos sentirmos irmãos na sua linguagem, na linguagem divina, que é a linguagem do amor e da misericórdia. E assim sendo, quem é do Cristo se une a Ele e Ele é o Selfos, como dizem os psicólogos, é o ponto de convergência entre o humano e o divino. E esse ponto de convergência sintetiza-se no seu amor pleno ao ponto de se entregar, para que nós também nos amemos e sejamos capazes de fazer sempre algo a mais para que o reino de Deus aconteça. Não fiquemos satisfeitos com o que já temos, com o batismo que recebemos. Vamos fazer esse batismo frutificar. Não fiquemos satisfeitos com as cruzes que temos em nossas paredes. Vamos fazer frutificar esta cruz que temos em nossa parede, na parede da nossa casa, pelos nossos livros. E vamos torná-la exemplo de amor, de justiça, de verdade, de honestidade, na sociedade e no mundo que de Deus tanto carece. Enfim, queridos e amados irmãos, e ao fazer o sinal da cruz, lembremos que temos a marca do amor de Deus a dimensionar o sentido da nossa vida. Nós somos de Deus, pisamos nessa terra, mas com Ele queremos chegar ao reino dos céus. Amém.